que você faria se, para garantir o sustento da sua família, você tivesse que aceitar viver longe dos seus filhos? Muitos brasileiros, talvez a maioria, vive esse dilema. São mães que deixam os filhos em uma cidade e vão trabalhar em outra, são pais caminhoneiros que vivem na estrada, são pais e mães que trabalham numa metrópole 8, 9, 10 horas todo dia, gastam mais 2 ou 3 horas no trânsito e a hora que chegam em casa já está todo mundo dormindo. Na busca por alternativas, alguns brasileiros migraram ou migram para os Estados Unidos, com visto de turista ou pela fronteira sem visto nenhum. Conseguem se estabelecer, arrumam um emprego, montam um pequeno negócio e passam a ganhar mais do que ganhavam no Brasil. Então, o ICE aparece. A polícia migratória gringa cresceu e apareceu sob Trump. Tocou tanto terror, mas tanto terror, que ganhou fama de milícia. Nas redes sociais, agentes mascarados do ICE aparecem arrancando pessoas de dentro de carros, jogando no chão, algemando, agredindo, muitas vezes sem mandato judicial. Se são capturados pelo ICE, os detidos pela polícia, esse pai ou essa mãe, são deportados para o Brasil, mas os filhos continuam morando nos Estados Unidos. E aí, o que fazer? Trazer os filhos de volta? Ou tentar mantê-los lá a milhares de quilômetros e sem nenhuma chance de revê-los pessoalmente ano após ano? A repórter Mariana Sanches, correspondente do UOL nos Estados Unidos, conta a história do ICE e de 3 famílias de brasileiros que estão vivendo esse drama. Muito bem-vinda de volta ao UOL Prime, Mariana Sanches. Prazer todo meu, Toledo. Muito obrigada e um prazer estar aqui com vocês e com os nossos espectadores. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Mariana Sanches, o ICE, a tal Polícia Migratória dos Estados Unidos, já existe há mais de 20 anos, né? E por que só agora que o ICE virou manchete e está provocando comoção e protestos nas ruas americanas? Porque sob o segundo mandato do Trump, Toledo, o ICE mudou de escopo, de atuação e de tamanho como nunca tinha acontecido antes, né? O ICE é a Agência de Controle de Imigração e Alfândega, que foi criado logo depois do 11 de setembro, no contexto da guerra ao terror, e naquele momento, enfim, os Estados Unidos passaram a ver a imigração como um fator de risco para a segurança doméstica do país. E nesse contexto, o ICE é criado para buscar e deter, prender e retirar do país pessoas que tivessem algum tipo, imigrantes, né, que tivessem irregulares no país, mas que tivessem alguma falta judicial grave, que tivessem cometido algum crime, que tivessem sido julgados, enfim, tivessem alguma pendência judicial em aberto. Sob o governo Trump, o que aconteceu foi o seguinte: o órgão foi expandido de até 10 mil agentes até o fim do governo Biden para mais de 22 mil agentes. Hoje o orçamento do DHS, né, que é o Departamento de Segurança Doméstica, sob cujo guarda-chuva o ICE está, tem um orçamento de 170 bilhões de dólares, que é maior do que o orçamento militar de qualquer país no mundo, à exceção dos Estados Unidos e da China. Portanto, eles têm muito dinheiro e passaram a fazer operações ostensivas, sem um alvo em específico, às vezes com algum alvo ou não, mas tentando buscar em estacionamento de supermercado, em área latina, bairro latino conhecido, em porta de escola, em igreja pentecostal, na porta de igreja, enfim, em locais com a concentração de imigrantes, eles passaram a fazer essas operações em que eles começam a questionar qualquer um que passe sobre qual é o status imigratório, o que está fazendo ali, e
armados. Tem uma diferença grande entre o governo Trump 1 e o governo Trump 2. Até o começo do ano passado, então, até o Trump tomar posse pela segunda vez, o ICE era bem menor e os seus agentes tinham que agir sob o manto da justiça, buscando alvos específicos que ou haviam cometido o crime ou estavam sendo acusados e julgados de terem cometido um crime. E agora, desde o novo mandato, eles aumentaram 120% o número de agentes, andam armados, muitas vezes encapuzados, com máscara no rosto, e saem jogando a rede pelo meio da rua. Assim, não tem um alvo específico. Ah, você tem cara de imigrante, vou parar você e perguntar o seu status. Aliás, se diz essa expressão, é interessante, é bom se citar a expressão que causa terror, né? Como é que é mesmo? Qual é o seu status imigratório? É essa questão corrente, né? Para quem se vê diante de um agente do ICE, né? E eles fazem essa pergunta, inclusive, para quem é cidadão americano. Né? Ou seja, tem um certo preconceito. Se o cara não for branco de olho azul, é provável que ele possa ser abordado pelo ICE, presumindo que aquele cara, só porque tem cara diferente do presidente, pode ser um imigrante indocumentado, é isso? Em tese, as forças policiais do país não podem abordar ninguém justamente sem uma causa presumível que não seja o perfil racial dessa pessoa, né? Mas a Suprema Corte deu uma decisão que, de alguma maneira, autorizou o ICE a agir assim, a abordar alguém que esteja na rua falando espanhol, o português, enfim, a achar que isso seja o suficiente, né? Que traços culturais ou mesmo étnicos sejam suficientes para abordar alguém e sair perguntando qual é o status migratório da pessoa, né? Agora, Mas o ICE não mudou só nisso. Ele mudou também, por exemplo, no uso de mandados administrativos para entrar na casa das pessoas. Portanto, agora, com um mandado feito pelo próprio ICE, os agentes do ICE entram na sua casa. Diferente, por exemplo, do que é exigido pelo FBI, que para entrar na sua casa precisa de um mandado judicial. Ô, Mariana Sanches, posso estar enganado, mas eu acho que na Terra da Liberdade, como eles gostam de se auto-intitular, o Estado Democrático de Direito é definido justamente pelos direitos que qualquer cidadão tem, que são iguais para todo mundo, de não sofrer perseguição policial sem um mandato da justiça. Então, isso acabou. Pois é, mas aí como é que você argumenta diante do agente do ICE que você tem direitos constitucionais de ele não violar a sua residência, de ele ser filmado durante a atuação profissional dele como um agente federal, de ele não te prender ou te abordar sem causa possível, de que você não vai responder qual é o seu status imigratório porque você não é obrigado? Como é que você faz isso diante de um agente armado que já, inclusive, enfim, cujo órgão, inclusive, chegou a executar um cidadão americano que questionou como estava indo o serviço ali de uma batida do ICE. Eu estou, claro, falando do caso do enfermeiro Alex Preddy, que foi assassinado em Minneapolis por agentes do ICE, por agentes federais, né, ligados aí ao controle de fronteiras, e que, enfim, tudo que ele estava fazendo naquele momento era filmar a ação e tentar levantar uma mulher que tinha sido jogada ao chão pelos agentes do ICE, né? E foi acusado de ser um atirador tentando perpetrar um massacre. Ele tinha a posse, ele estava com sua arma no coldre, não empunhada, e ele acabou sendo... Ele estava no chão, desarmado e contido já, e ele levou 10 tiros, né, nesse processo. 10 Portanto, tiros. é muito difícil falar em direito constitucional com alguém que pode te dar 10 tiros na sequência, né? Sim. Então... Agora, essa política de ação indiscriminada e para além da justiça do ICE está dando efeito, ou seja, no sentido de que o Trump está conseguindo cumprir a promessa de campanha dele e deportar mais gente do que governos anteriores? Na verdade, não. Na verdade, os números do Trump mostram que ele deportou cerca de 600 mil pessoas nesse primeiro ano. Enfim, é a estimativa do próprio governo Trump. A gente não tem meios de verificar isso por conta própria. Temos que acreditar no número que ele dá, mas isso está abaixo do próprio objetivo do Trump, que era deportar pelo menos 1 milhão de pessoas por ano. Era o que ele tinha mencionado antes.
Outros governos deportaram tanto quanto. A diferença principal é que os governos anteriores deportavam, sobretudo, as pessoas que cruzavam a fronteira. Elas eram detidas imediatamente, sem se estabelecer nos Estados Unidos, depois do processo de travessia, enfim, da fronteira do México com os Estados Unidos. Essas pessoas eram deportadas a partir dali. Muitas vezes. Agora, a gente está com as menores taxas de encontros, né, de imigrantes indocumentados ali na fronteira em 50 anos. Praticamente ninguém cruzando. De fato, essa rede de tráfico de pessoas foi desarticulada de alguma maneira. E o que a gente vê é que essa deportação de 600 mil pessoas está sendo feita com a retirada de pessoas da sociedade americana que aqui vivem há 5, 10, 15 anos, que se estabeleceram, são donos de negócios, têm a família aqui, os filhos nasceram e já são cidadãos americanos, enfim, logo o impacto no tecido social deste país é muito maior, e isso também ajuda a explicar por que a gente está vendo tanto americano se engajando a ponto de ser assassinado em protestos contra a atuação do ICE, porque isso vai abrindo uma ferida dentro do próprio tecido social do país. São pessoas que são conhecidas na sua comunidade, que atuam ali, né? Um dos casos que a gente vai falar mais tarde, o rapaz, ele perdeu o dia de trabalho ajudando a reconstruir cidades na Flórida depois da última onda de furacões, ajudando americanos a reconstruírem suas casas. Foi deportado. Portanto, imagine o impacto, né? Você conta na matéria, na reportagem, que tem uma prevalência muito grande de um determinado perfil das pessoas deportadas. São homens com menos de 40 anos, em geral provedores da família. Isso é uma tática, o que os números estão revelando? Por quê? Por que esse perfil específico? Aparentemente, sim. Eu cheguei a perguntar ao ICE diretamente se isso é uma escolha deliberada de alvo, e eles não nos responderam, assim como não nos responderam sobre acusações de maus tratos em detenção, enfim. O ICE não gosta muito de dar explicações públicas, né? Isso a gente também já percebeu. Mas, de fato, o que a gente pode inferir, e eu conversei com pessoas nos governos estaduais onde operações estão acontecendo, e a percepção desses funcionários estaduais, por exemplo, em Massachusetts, é que o alvo é muito claro. São sempre os homens provedores do lar, o que cria uma situação de asfixia da família, da mulher e dos filhos que ficam, asfixia financeira, né? E que vão ser forçados a sair depois de algum tempo, porque não podem se sustentar, não conseguem manter nem os cuidados domésticos, nem a condição financeira que tinham antes da deportação do principal provedor da casa, né? Bom, depois do intervalo, a Mariana vai contar para a gente, em detalhes, o que acontece com uma família cujo provedor, cujo marido é preso, detido pelo ICE e mandado para fora do país. Em junho de 2024, a notícia de uma prisão no interior de São Paulo fez com que homens na casa dos 20, 30 e 40 anos voltassem a pensar numa coisa que há muito tempo eles tentavam esquecer ou até entender. A justiça decretou a prisão de Carlos Veiga Filho. Carlos Veiga Filho, o Veiga, tinha sido professor do Colégio Rio Branco. Era como se ele fosse uma espécie de João de Deus. Veiga usava do esoterismo e se aproveitava da necessidade de pertencimento dos adolescentes para abusar de seus alunos. Só meninos. Faz pouco tempo que eu consigo falar assim sem chorar dessa história. Até a justiça descobrir, foram quase 40 anos. Este é O Professor e os Meninos, uma história de abusos. Um podcast original UOL Prime. Disponível em todas as plataformas do UOL. Bom, Mariana, você conta na reportagem a história de 3 brasileiros que moravam há muitos anos nos Estados Unidos, 2 homens e uma mulher, e que foram deportados ou estão em processo de deportação. Vamos começar pelos 2 homens, porque os 2 se viram no Brasil depois de muitos anos forçados a voltar para cá, sem as famílias e precisando fazer aquela escolha impossível, né? Trago a minha família de volta ou mantenho ela lá, afinal de contas meus filhos nasceram nos Estados Unidos, têm amigos nos Estados Unidos, a vida inteira deles é lá e eu, enfim, quero que eles permaneçam lá. Me conta essas 2 histórias comparando o que aconteceu com cada um deles.
Pois é, Toledo, isso mesmo. No período desse primeiro mandato do Trump, a gente teve um pouco mais de 3.500 deportações de brasileiros. E esses 3 casos que você mencionou, que eu cito na matéria, são 3 desses 3.500. E a gente mencionava, inclusive, antes do break, a questão do fato de que são quase sempre homens, né? Uma pesquisa do governo federal com esses deportados também comprova esse perfil, tá? Quase 80% são homens, trabalhadores, e que deixaram quase 70% desses deportados deixaram ao menos um familiar para trás quando foram deportados. Portanto, isso nos mostra que o que a gente está falando aqui é um padrão importante de separação de famílias. Então, essa família se vê diante de uma escolha que é dramática mesmo, né? Que é, vamos seguir vivendo cada um num país, né, a 7.000 quilômetros uns dos outros, e tentando se sustentar e vivendo de se falar por vídeo de celular. Como é que a gente vai seguir, né, com esse convívio? Então, os 2 homens que você mencionava são o Dieter Barzan e o Freeley Brass. O Dieter Barzan, ele tinha uma empresa de construção civil na Flórida. Ele foi detido quando ele voltava de uma das obras, enfim, estava inclusive com roupa de trabalho, e ele foi parado na rodovia e perguntaram a ele, enfim, qual era o seu status migratório, a pergunta clássica. E ele foi preso imediatamente, e 6 meses depois dessa prisão, ele não voltou mais a ver a família. Ele foi transferido para mais de 4 estados, enfim, uma série de detenções do ICE. O cara foi detido na estrada, levado para um centro de detenção do ICE, foi movimentado 3 ou 4 vezes, e em nenhum desses lugares onde ele esteve, a família podia visitá-lo? Não, a família não pôde vê-lo neste período. E ele foi para 3 ou 4 estados diferentes, mas para centros de detenção foram outros tantos. Nossa. Foram 7 detenções diferentes, com diferentes níveis de dificuldade em cada uma dessas. Em uma ele passava frio, no outro serviram ovo podre, num terceiro tinha briga entre os internos e ninguém fazia nada. Num quarto, quando ele foi reportar que houve alguma confusão ali, apanhou dos agentes. Enfim, o histórico dele é tão dramático que ele sofre hoje com a depressão severa. Ele emagreceu 20 quilos da prisão até a deportação, Nossa. de 90 para 70 quilos, e ele depende de remédio para dormir. Ele não consegue dormir sozinho mais. Ele acorda apavorado, mesmo medicado. Enfim, é uma situação bem dramática. A mulher e as filhas dele ficaram nos Estados Unidos, mas elas também não têm status migratório. Eles vieram para os Estados Unidos de férias para visitar os parques da Flórida e nunca mais voltaram. Decidiram se estabelecer. Isso durou 7 anos da vida deles. E ele nunca se viu em risco, né? É curioso isso, porque, de fato, como eu contei logo no começo, o ICE não agia dessa maneira, não ficava buscando pessoas dentro do território que não tivessem nada, nenhuma dívida. E ele diz, inclusive, o Barzan, que ele apoiava o Trump na campanha, que ele achava que o discurso de retirar do país quem não estivesse agregando a comunidade era correto, porque, afinal de contas, pessoas como ele tinham feito muito esforço para poder estar ali nos Estados Unidos, enfim, levando a vida e tal. E se surpreendeu quando o alvo foi ele próprio. E ele conta que ele não está conseguindo manter a família lá sem vender patrimônio, porque a vida, obviamente, os custos são em dólar, e agora a renda dele, ele consegue trabalhar nessas circunstâncias? Consegue gerar renda no Brasil, não? Ele está fazendo alguns trabalhos, enfim, aqui e ali, mas não a ponto de ter um salário formal. A mulher dele, que não trabalhava antes, passou a trabalhar de doméstica, mas ainda assim a renda dela é insuficiente, porque só a prestação da casa, né, que aqui a gente chama de mortgage, né, a hipoteca, é de R$22.000 mais ou menos por mês. Nossa. É um salário de um executivo, né? Quem é que tem esse salário no Brasil, né? Ele precisaria estar muito bem estabelecido no Brasil, numa posição muito boa, para poder pagar a casa onde as filhas e a mulher vivem, né? Portanto, muito difícil, né? Ele já vendeu 3 carros e agora eles chegaram no ponto que eles decidiram vão ter que vender a casa.
passar a viver de aluguel num lugar mais apertado. Mas elas Porque não o vão plano voltar. é que as meninas. Pois é, a tentativa deles é segurar por cerca de 3 anos, até que a mais nova consiga concluir o ensino médio. Uhum. Ele se sente em dívida com elas de alguma maneira, porque, enfim, ele as retirou do Brasil muito pequenas, sem a escolha delas, né? E agora que elas estão bem, enfim, a adaptação das meninas antes, que não falavam inglês, inclusive, foi super difícil, ele relata isso. E agora que elas estão bem estabelecidas, tem seu círculo de amizades, uma tem 16, a outra tem 14 anos, com boas condições de vida e querem terminar seus estudos, são duas meninas estudiosas e tudo mais, ele se vê numa situação de que ele gostaria de prover ao menos isso, antes de retirá-las do país, de que elas ao menos terminassem o ensino médio. E aí o Freely, que era locutor ali em Massachusetts, bastante conhecido, inclusive, pela comunidade brasileira, ele entrou pela fronteira há quase 20 anos, né? E ficou muito tempo assim, até que numa batida policial uma vez, houve uma checagem há 7 anos do status dele, e aí ele passou a ter que visitar uma vez por ano o escritório do ICE, mas não houve em nenhum momento o risco da deportação, claramente, né? Ele só não tinha como se regularizar, não havia nenhum caminho, mas o ICE verificou que ele estava completamente integrado. O Freely tem 6 filhos, são todos americanos, todos nascidos aqui, né? Nessa última visita que ele fez ao ICE, que ele tinha, enfim, todo mês de maio ele ia ao ICE mostrar que estava trabalhando, coletando impostos, tudo normal. Eles disseram para ele: olha, você tem 2 semanas para sair, você vai ser preso. Você vai sair agora ou a gente vai te tirar, né? E diante da perspectiva de ser preso, enfim, ele grava um vídeo que é muito dramático dele se despedindo das crianças no dia em que ele vai voltar para o Brasil. Ele pagou do próprio bolso o voo e voltou sozinho, com a ideia de que ele conseguiria manter os filhos e a mulher nos Estados Unidos por algum período. Inclusive, houve, como ele é bastante conhecido, teve um monte de vaquinha online para tentar ajudar a família com os custos e tal. Mas depois de 4 meses, assim, ficou claro que era inviável. E eles voltaram. A mulher dele não tinha também cidadania americana, nem estava indocumentada. Agora, se ela fosse presa, que esse era um risco real, né? O que aconteceria com os 6 filhos que têm cidadania americana? Até o momento da deportação do Freely, as crianças só tinham cidadania americana, inclusive, não tinham os documentos brasileiros. Nesse caso, a lei americana manda que essas crianças sejam mantidas nos Estados Unidos. Elas são apenas cidadãs americanas. Não poderiam, os Estados Unidos, em tese, o ICE não poderia deportar crianças americanas junto com seus pais. E isso está acontecendo, essa separação dos filhos está acontecendo com muitas nacionalidades. Mexicanos, guatemaltecas têm visto seus filhos ficarem sozinhos, e aí eles vão ou para famílias provisórias ou para abrigos e depois para um processo de adoção, né? E essa situação, Toledo, levou a um certo desespero na comunidade brasileira, e a gente viu nesse primeiro ano do governo Trump, só no consulado de Boston, que atende a região de Massachusetts, que é onde se concentra metade da comunidade brasileira, 5.000 pedidos de registro de nascimento como brasileiros, apenas no primeiro ano. No ano normal, são 1.200, portanto, 4 vezes o número, né? E até agora, nenhuma criança brasileira foi separada dos seus pais, tá? Isso a gente pode garantir. Eu conversei com várias fontes do Itamaraty. Quase aconteceu em 2 situações, e o ICE acabou levando essa criança. Nas 2 situações, as crianças eram apenas cidadãs americanas, mas o ICE aceitou deportá-las junto com a sua mãe. Bom, e esse locutor brasileiro acabou trazendo a família de volta porque não teve condições financeiras nem emocionais de mantê-los à distância. E também tinha esse risco de separar, né, os pais dos filhos, é isso? Exatamente. Foi um processo difícil em que a família acabou concluindo que ele mesmo me disse: eu sou pai deles, sabe? Não faz sentido que meu filho caia tentando andar de bicicleta e eu não esteja ali para levantá-lo, sabe? O que eu tô fazendo? Né? Mandando dinheiro apenas ou tentando... Então, a reunião da família foi
necessária. E aí, inclusive, eu conversei com autoridades brasileiras que me dizem que nunca viram uma quantidade tão grande de mulheres e crianças brasileiros saindo voluntariamente dos Estados Unidos, o que também nos leva à impressão de que são mulheres e crianças familiares destes homens deportados sob a gestão Trump. Quer dizer, se a gente puder amarrar então, Mari, dá para dizer então, primeiro, como você muito bem apontou, que, diferentemente de outros presidentes, o Trump conseguiu desfazer o tecido social americano no que diz respeito da inserção de imigrantes dentro da sociedade dos Estados Unidos, e essa onda de brasileiros voltando voluntariamente é um dos sinais disso, certo? Segundo, criou esse drama que não existia antes de separar pais de filhos, e os pais e as mães têm que tomar essa decisão dramática de voltar sozinhos ou trazer a família junto. Tudo isso tem algum impacto para o Trump perder votos e eventualmente fazer ele mudar essa política, ou na sua visão isso só tende a piorar? Não, com toda certeza, né? A gente já viu, por exemplo, a Fox News, que é uma rede muito simpática ao governo Trump. Eles fizeram uma pesquisa recente em que 60% quase dos americanos diziam que o ICE era muito agressivo, ou que eles não estavam satisfeitos com o modo como a política estava sendo tocada. Na comunidade latina, em que o Trump ganhou muito apoio, isso é mais claro ainda, né? Os republicanos acabaram de perder uma eleição local bastante importante num distrito do Texas para um democrata, uma coisa que não acontecia há mais de 30 anos. E isso foi visto como uma resposta também a tanto a brutalidade do ICE, como a um certo mal-estar que se instalou na sociedade americana em relação a como esse processo tem sido feito, com bastante crueldade, né? Muito bem, Maria. Infelizmente o nosso tempo acabou, poderíamos ficar fazendo outro programa aqui, tem outras histórias que na reportagem, mas vou recomendar então as pessoas que vão lá e leiam. Onde é que elas podem encontrar a sua reportagem? É só ir lá no wall.com.br/Prime. Muito obrigado, Mariana Sanches. Até a próxima. Tchau, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Conversei hoje com a repórter e correspondente do UOL nos Estados Unidos, Mariana Sanches. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Quem assina o UOL também pode acessar e ler essa reportagem e muitas outras na íntegra. Os assinantes do UOL têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e a opinião e análise dos nossos colunistas exclusivos. Ao assinar o UOL, você consegue também aproveitar descontos em ingressos de cinema, peças de teatro, festivais de música e ainda tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Conversei hoje com a repórter Mariana Sanches. O roteiro é da Laura Kapeliushnik, a operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. Coordenação de operações, Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. A foto da capa é da Daniela Toviansky. O podcast é um produto do All Prime e o Irineu Machado é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio, semana que vem.